Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma questão muito legal, que é sobre gestão e liderança numa operação de cobrança. Então vamos lá, roda a vinheta. Pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre gestão e liderança. Mas aí eu estava pensando o que falar sobre esse assunto. Na verdade, conteúdo eu tenho bastante para falar, mas o que eu falaria para não ser repetitivo? E aí eu cheguei à conclusão que eu tinha um material muito bom que fala bastante sobre esse assunto. E eu resolvi trazer esse material e rodar ele aqui. Na verdade, é um Credcast que eu fiz lá em 2020, antes da pandemia ainda, para você ter ideia. E aí é um podcast sobre esse capítulo, acho que é um dos melhores Credcasts que a gente fez, eu particularmente gosto muito, e eu vou deixar exatamente ele agora rodando, e aí você vai ter a oportunidade de conhecer, caso você não tenha ouvido ainda. Se você já ouviu, não tem problema, vai lá, ouve de novo, vai aproveitar aqui e vai ouvir de novo, porque é um assunto bem legal. Muito bom, vou passar ele agora. Antes disso, queria dar destaque aqui aos nossos patrocinadores. Queria dar o destaque aqui para a Assertiva Soluções, que é um birô completo para todo o ciclo de crédito. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude, cobrança, higienização de dados, localização, a Assertiva é o birô que você precisa conhecer. Então, se você não conhece, tem o link aqui com o site e todos os contatos lá na descrição do vídeo. Grande abraço para o Ederson e para o Guilherme. O nosso outro patrocinador aqui é a Recupere. Então, a Recupere é um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Se você não sabe mais o que fazer na tua operação para recuperar, é uma alternativa fantástica. Queria deixar um abraço lá para o Ivan, para o Felipe, para todo mundo lá da Recupere, tá bom? Muito bom. E, por fim, não menos importante, queria dar destaque para Litígio B2B. Eles são um escritório de cobrança especializado em cobrança de pessoa jurídica. Melhor que vender é receber, e aí a Litígio pode te ajudar. Tá bom? Grande abraço pro André lá, grande parceiro. Bom, e é isso, galera. Agora nós vamos rodar exatamente esse capítulo do Credcast, muito interessante. Acompanhe aí. Fala galera, eu sou o Eduardo Tambellini. E eu sou o Guilherme Alonso. E a gente está aqui para mais um episódio do Credcast. Esse é o episódio número 7. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Quando eu era moleque, já existia essa coisa. Um cara campeão lá de recuperação e um que é iniciante. Eu vinha pra cá todo dia achando que o meu objetivo aqui era ficar falando o dia inteiro com picareta. Começando aqui mais um Credcast. O episódio de hoje é sobre gestão de cobrança, né? Um assunto super legal, que aí já não envolve somente a gente entender os aspectos técnicos, como a gente já falou em episódios anteriores, sobre como você montar uma esteira de decisão e assim por diante, mas envolve ali você fazer a gestão do seu time, na operação, no dia a dia, porque a gente sabe que o resultado de cobrança acontece com disciplina, gestão no dia a dia, como que você faz isso. Então tem aspectos de liderança, de motivação, um monte de coisa que você pode incluir dentro da sua operação e que você, como gestor de crédito ou gestor de cobrança, você também tem que ter algumas técnicas para poder cuidar do seu time também e alcançar os resultados esperados. E aí, Tambellini, o que a gente pode começar falando
falando aí. Eu acho que, primeira coisa, né? Gestão de cobrança, inadimplência, de alguma forma, a sua gestão tem que combater a inadimplência tem que reduzir, ou você tem que manter no nível ali aceitável. E aí, galera, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse assunto aí que o Gui começou a trazer. É óbvio, né? Eu tenho uma operação de cobrança, qual que é o meu objetivo? Baixar minha inadimplência, trazer dinheiro, recuperar, né? Diminuir, recuperar não só o crédito, mas recuperar o devedor. Na, 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 na. Esquecendo aí processos automatizados, processos digitalizados, robotizados, queria falar um pouquinho ainda sobre a operação, né? Eu acredito que, por mais que a gente vá ter uma evolução, né, e uma migração do manual para o digital, a gente vai ter ainda muita necessidade de operação com gente, né, com humanos por trás desse processo, né? E para isso tem algumas questões que a gente vê no dia a dia e que eu acho que valem a pena a gente trazer agora aqui nesse episódio do Credcast, né? A primeira coisa, né? Eu acho que quando você gerencia uma operação, e aí quando eu falo gerencia uma operação, você não tem que ser o gerente, tá? Você pode ser o supervisor, você pode ser o coordenador, você pode ser até o operador que está lá sentado, mas você tem que gerenciar o teu espaço, né? Então, quando você gerencia um processo, uma operação, uma das primeiras questões que deve estar passando pela tua cabeça é um fator e um sentimento de descontentamento, né? O que eu quero dizer com isso? Cara, eu preciso estar descontente, né? Eu preciso estar querendo fazer algo diferente, eu preciso querer fazer algo fora da caixa. Se eu me contentar em sentar lá na minha operação, né, e simplesmente fazer o meu básico, putz, gente, talvez eu vá fazer bem feito, mas eu vou ficar lá meus 20 anos, 30 anos sendo operador, né? Não vou, e aí muitas vezes vou criar alguém como culpado para justificar que eu não fui promovido, né? Então, assim, o fator do descontentamento, eu acho que tem que estar em todo profissional. Cara, eu cheguei aqui pro meu dia hoje, o que eu quero fazer demais? O que eu vou construir de novo? O que eu vou fazer fora da caixa? Né? O que eu vou fazer de diferente? O que eu vou fazer melhor? A gente muitas vezes tem a coisa de eu tenho que evoluir, eu tenho que bater meta, eu tenho que sair do meu nível, mas será que hoje eu fui melhor que ontem? Né? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que se perguntar. E quando a gente fala de gerir pessoas, né? E aí quando a gente pensa numa operação de cobrança ou numa operação de call center, né, a gente geralmente tem o quê? A gente olha lá sempre aquela galerinha que é o primeiro emprego. O primeiro emprego, quando a gente contrata lá, e eu já vivenciei muito isso, de ter que contratar rapidamente equipes, né? Tive uma situação onde eu tinha lá 2 meses para contratar 40 pessoas. Putz, aí você vai lá, faz uma seleção. Cara, tem lá 50 pessoas, primeiro dia você tira 1. Cara, e aí o negócio vai indo. Cada rodada que dia você 28. tem... Cada rodada que você tem, você vai tirando 1, 2, cara, e o negócio a água começa a subir. Você começa a ficar pressionado. No último período de contratação, se o cara não falou problema, você contrata. Né? E se ele falou problema ainda meio que enrolado, você também contrata. O que eu quero dizer com isso? A gente tem muitas vezes, né, aquela coisa do primeiro emprego, né, uma ausência inclusive de capacidade que não a gente tem muitas vezes pessoas que não sabem conversar nem com seus pais. E a gente vai botar na linha, né, para falar sobre cobrança, né, para tratar um assunto que não é fácil, né, para falar com um inadimplente, que é um cara lá que muitas vezes está com um problema, perdeu o emprego e aí... Tá com o emocional lá em cima. Emocional, né? abalado, e eu tenho lá um menino de 18 anos, que é o primeiro emprego, que vai ter que ligar pro cara e tentar resgatar lá uma promessa de pagamento. Então, eu acho que tem uma questão que muitas vezes a gente tem que tratar diferente. Eu lembro que a minha primeira experiência gerencial foi com 25 anos, né, cara? Eu até brinco, né, que quem me contratou na época lá foi arriscado essa contratação. Mas quando a gente brinca, né, eu converso com as mesmas pessoas
que eram gerentes comigo naquela época, a gente chega à conclusão que naquela época não tinha ninguém muito melhor também do que a gente, né? Ainda era muito incipiente ainda todo o processo, mas, cara, eu sempre conto essa situação e eu vou até um pouquinho antes do meu primeiro cargo gerencial, né? Eu lembro que quando eu trabalhei lá numa administradora de cartão, e eu entrei como analista de crédito, o processo começou a subir, a crescer, a aumentar. Aí a gente teve lá pessoas que começaram a ser contratadas, a gente criou uma área só de investigação cadastral, de confirmação. E eu comecei a de uma certa forma, mesmo como analista de crédito, já fazer alguma coisa em termos de liderança e tal. E eu lembro que um dia eu fui promovido para supervisor. E aí o meu gerente parou a equipe, que eu acho que eram umas 20, 25 pessoas, para falar da minha promoção, né? E aí ele falou, olha, queria comunicar a todos que o Eduardo Tambellini agora ele foi promovido para supervisor. Aí tem umas meninas que viraram e falaram assim, ué, mas não era? Ele não era já supervisor? Então assim, cara, é muito além de um cargo, né? É muito além daquela, puta, agora carimbei, eu sou aqui o supervisor. Cara, eu posso exercer uma coisa para ser dono de um negócio. E eu lembro que eu me sinto hoje dessa forma, mas isso quando eu era sócio da Go-On, né? Eu lembro que tinha uma propaganda, acho que do Itaú, que falava: se você é uma empresa, se você representa uma empresa. E quando ele falava: se você é uma empresa, cara, aquilo pra mim era um negócio que eu sou uma empresa, entendeu? E hoje, cara, a Go-On foi vendida pra Faico, eu passei a virar um CLT, que eu não sou mais dono da empresa, cara, mas hoje eu continuo me sentindo uma empresa, né? Então, eu acho que a gente tem que ser dono do negócio que a gente trabalha, né? Quando a gente se sente dono daquele negócio, a gente faz aquilo com muito mais amor e o resultado vem sem a gente perceber. Então eu acho que assim, a primeira coisa que a gente fala em termos de operação e de liderança, né, que ser líder não é ter cargo, né? Ser líder é você liderar efetivamente, com amor, né? Com preocupação com as pessoas. E aí eu lembro que quando eu fui ser gerente com 25 anos, né? Eu brinco que eu tinha 25 anos, eu tinha 10 supervisores respondendo pra mim, uma secretária. Cara, 25 anos, eu tinha tudo pra despirocar, né? Ficar doido. Porque o que acontece naquele momento? Você imagina o tamanho do negócio? Eu tinha poder. E o que você precisa para conhecer uma pessoa, Guilherme? Dá poder. Dá poder, né? Tem duas coisas, poder e dinheiro. Cara, você vai conhecer aquela pessoa como ela é mesmo, né, cara? E muitas vezes o poder desvirtua, né? É difícil eu conseguir lidar com esse poder. Bota lá o pi agora. Sou cara, mas não é bem assim. Não é bem assim, né? Para eu conseguir, graças a Deus, eu acho que eu cometi muitos erros no meu primeiro processo como gestor, né? Pela falta de experiência, tudo. Mas eu acho que eu não cometi um erro de passar por cima de ninguém, né? Eu fiz aniversário recentemente, né? Não sei quando é que esse programa vai estar no ar, mas no último aniversário que eu fiz, eu recebi uma menina pelo Facebook falando assim pra mim: chefe, parabéns. Pô, cara, faz mais de 15 anos que eu trabalhei com essa menina. Ela tá me chamando de chefe. Pô, por que ela tá me chamando de chefe? Pô, cara, por causa do... Ela ainda tem o carinho ainda, né? Então, assim, isso marcou, né? Pô, cara, eu fui uma pessoa que ela, mesmo 15 anos depois, ela ainda respeita chamar como chefe. Não é que eu sou o único cara que tem isso, não é isso. Cara, eu marquei aquelas pessoas, né? Eu ajudei aquelas pessoas a crescerem. Eu tenho pessoas que hoje que eram operadoras na época que eu trabalhei numa empresa e hoje são gerentes de operações, cara. Pô, que orgulho maior que esse, né? Ou eu tô aqui só preocupado com a minha carreira? Não, pô, caramba, um líder tem que pensar que ele tem uma preocupação não só de estar lá e chegar e botar a gravatinha bonitinha, sentar na cadeira dele, na mesinha, na salinha que ele ganhou, né? Mas espera aí, o quanto que eu tenho que fazer pelas pessoas que estão aqui, né? O quanto que eu tenho que ensinar essas pessoas também, porque, cara, é o primeiro emprego muitas vezes, né? Ela não tem referência daquilo que é certo ou errado. É a hora que ela vai entender o que é certo e o que é errado. Ah, tá bom, mas é muito claro o que é certo ou errado. Putz, cara... Não é. Não é.
Às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Exatamente. Muito bom. E eu acho que uma coisa legal que a gente poderia citar nessa rotina de liderança, de ascensão, como que você gerenciava, por exemplo, o desenvolvimento humano dos operadores, né? Na questão do desenvolvimento profissional deles, qual que era a rotina de treinamento, o que você fazia. E acho que o segundo aspecto que talvez que a gente poderia falar, dentro da rotina de um gestor operacional, se existiam indicadores operacionais, né, que é a rotina de tarefa, número de ligação, quantidade de tempo no telefone, quantas negociações foram feitas, se tinha algum tipo de rotina que você utilizava e que dica você pode dar para um gestor que está comandando uma operação de cobrança, por exemplo? Você sabe que hoje em dia eu penso em algumas coisas na nossa vida, né, na minha vida, e aí a gente pensa, né, cara, se eu tivesse uma máquina do tempo, né, cara, queria voltar, mudar uma coisa. E eu, cara, graças a Deus aí, por tudo que eu já vivi, né, e eu costumo dizer que tudo que eu vivi, tudo que eu sofri, fez com que eu chegasse até o dia de hoje, né? Então eu não me arrependo de nada, cara. E eu fico pensando, se eu tivesse a oportunidade de ter uma máquina do tempo, eu não gostaria de usar ela. Mas eu até gostaria de usar ela, cara, porque eu lembro que eu, como gestor, nessa operação que eu falei, que eu tinha lá 250 funcionários, cara, eu era um menino ainda, eu ainda faltava conhecimento. Então eu brinco que se eu tivesse uma máquina do tempo, eu queria passar uma semana fazendo gestão daquela operação com o que eu sei hoje, né? Porque, claro, cara, naquela época, além de tudo, ainda tinham poucas técnicas como a gente enxerga hoje, né? Mas o que eu posso dizer hoje, né? Cara, a gente tem que classificar a operação. Primeiro que assim, eu tenho uma operação, eu tenho uma meta, cara, o que eu preciso fazer para bater essa meta? Eu preciso saber que o meu indicador, se o meu indicador é resultado, promessa cumprida, tá bom, para eu fazer promessa, primeiro eu preciso fazer contato com o próprio. Para eu fazer contato com o próprio, primeiro eu preciso fazer alô. Para eu fazer alô, primeiro eu preciso discar. Para eu discar, eu tenho que ter mailing, tem que ter gente disponível. Ou seja, os indicadores que vão nortear o meu resultado tem que estar na minha mão. Então eu preciso saber se hoje o meu dia foi ruim, e esse é outro exemplo que eu tenho. A gente fez um processo numa empresa que a gente media resultado da operação de cobrança a cada semana, né? Aí eu ia lá na empresa toda semana. Então uma semana eu ia lá e falei, e aí, cara, como é que foi o resultado? Percebi que essa semana foi ruim, cara. O que aconteceu? Essa semana eu tive muito problema, tive muito absenteísmo e tal, tive muita falta. Eu falei, beleza, tudo bem, ok. Vamos pra próxima. Aí na próxima, pô, cara, essa semana aqui você foi bem, né? Cara, essa semana aqui eu não tive falta, foi todo mundo aqui, detonamos. Tá, beleza, tudo bem, vamos lá. Aí na outra semana, e aí, o que aconteceu? Cara, essa semana faltou um monte de... Eu falei, cara, para. Quando você fala que não foi bem, é óbvio que você teve um problema, isso eu já sei. Né? Quando você foi bem, alguma coisa também de boa aconteceu. Cara, eu preciso saber o que é. Né? E a gente muitas vezes está acostumado a só procurar quando a gente faz coisa ruim, né? Eu não consegui atingir o resultado. O que eu tive? Eu tive um problema. Tá, mas quando eu atingi, por que eu atingi? Né? E muitas vezes, quando a gente tem indicadores, a gente não está gerenciando esses indicadores, né, no sentido de entender, cara, o que eu fiz para chegar nesse resultado? Olha, ontem eu não atingi. Aonde que eu errei ontem? Qual foi o... eu fiz menos ligação, eu fiz menos alô, eu fiz menos CPC, eu fiz muita promessa, mas pouco cumpriu. Cara, eu preciso entender nesse sentido. Só para o pessoal que às vezes não está inserido, o que é o CPC? É o contato com a pessoa certa, o contato com o próprio cliente. Cada um vai dar uma definição, mas no fundo eu estou falando com aquela pessoa que decide, né, que eu posso obter uma promessa de pagamento. Tá? Então assim, primeira coisa eu tenho que ter meus indicadores na mão e eu tenho que saber porque eu fui bem e porque eu fui ruim. Né? Legal, dentro de um grupo de cobrança, né, de operadores, eu não vou ter todo mundo no mesmo nível, né? Então qual que é a grande filosofia hoje? Eu separo por perfis, por quartis, né? Primeiro quartil, segundo quartil, ou seja, onde eu vou ter lá um primeiro quartil, aquele grupo de caras que estão batendo a meta. Esse cara, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que continuar, eu tenho que manter ele nessa situação, né? Um outro quartil que é o cara que não bate a meta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse cara evoluir, ele está quase batendo, mas não bate. Então eu tenho que ter grupos onde eu entenda o que eu tenho que fazer para cada perfil. Esse cara bate a meta, então esse cara aqui tem que continuar mantendo. Pela sua experiência, quando a gente coloca um grupo com experiências diferentes, você acha isso positivo, acha ruim? Tipo, um cara campeão lá de recuperação
e um que é iniciante, que não é tão bom? Eu acho que tem um papel, quem tem um papel fundamental numa situação dessa também é o gestor, cara, porque o cara tem que... Entendi. O cara tem que colocar alguém lá e ele não pode simplesmente fazer a propaganda no seguinte sentido. Aqui, ó, botei o Guilherme aqui, hein? Só o Guilherme bate meta aqui, hein, galera? Olha, tá vendo? Guilherme é 10, hein? Cara, aí todo mundo vai ficar contra o Guilherme. O Guilherme é o patinho feio aqui, por mais que não é, né? É o patinho bonito, né? Mas eu sou feio e eu não bato meta, e o cara aqui só dá voz pro Guilherme, que é o cara que bate meta, né? Então eu, como líder, eu tenho que... Pessoal, vamos lá, olha só, a gente tem aqui uma questão, pô, o Guilherme tá aqui com essa coisa à frente, mas vamos aqui, ó, vamos entender o que ele fez. Pessoal, vamos entender aqui, vamos ver as melhores práticas aqui, ou seja, eu tenho que colocar ele não como um cara que... Pô, o cara é diferente de você. Você é como ele, ó, tá vendo? Pô, vamos fazer isso também, vamos tentar entender se isso dá resultado, né? Então eu acho que é saudável você mesclar equipes com, né, perfis diferentes, mas... De novo, cabe ao papel do líder que está gerenciando essa galera fazer com que esse pessoal interaja de forma a não criar grupos, né? E esse aqui é o grupo do patinho feio, esse aqui é o grupo dos patinhos bonitos. Com certeza. Pô, legal, Tambellini. Acho que você contou o seu, né, a questão de ser senso, dono do próprio negócio, que é um negócio que é seu, né, inerente a você, que você colocou como valor seu. A gente já falou de questões de liderança, falamos sobre a questão de indicadores, falando também como a gente pode organizar o time, mas e o fator motivacional? Vamos lembrar, né? Cobrança, ainda a gente sabe que por mais que seja uma atividade estratégica super importante dentro de qualquer operação, de qualquer empresa, a gente sabe ainda que tem o lance de ser considerado algo negativo. Como que você motiva pessoas a entender a missão, né? Entender o valor daquilo que faz? Eu acho que o primeiro ponto, né, tem que estar muito claro para aquela pessoa que aquela atividade de cobrança, né, primeiro que cobrar é algo totalmente normal e legal, né? Beleza, ou seja, eu não estou fazendo nada ilegal ou imoral, né? Eu estou cobrando um direito de algo que eu emprestei, de um serviço que eu prestei simplesmente. Então, assim, primeira coisa é entender, cara, isso aqui não tem nenhuma imoralidade de ser feita. Uhum. Legal. Segundo, cara, qual que é teu objetivo aqui? Compromisso e obrigação, né? Exatamente. Qual que é teu objetivo aqui? Teu objetivo aqui é ajudar pessoas a arrumar caminhos. Eu fiz um treinamento onde uma menina no final do treinamento falou assim, eu queria dizer uma coisa, eu vinha pra cá todo dia achando que o meu objetivo aqui era ficar falando o dia inteiro com picareta. E você me fez pensar que é o contrário, que não é assim, que eu tenho aqui um papel onde eu posso ajudar pessoas. Então amanhã eu vou vir para cá muito mais entusiasmado, porque eu vou pensar o quanto que eu posso ajudar pessoas, né? Então eu acho que o primeiro ponto você tem que ter claro qual é o teu objetivo, é recuperar pessoas. E aí, de novo, não é só o operador que tem que pensar isso, a empresa, né? O teu negócio tem que vender isso, né? O segundo hoje em dia não dá para você imaginar que uma operação de venda, de cobrança, ela vá só ser estruturada com o salário mensal, né? A gente tem que pensar num processo de remuneração variável. Uma remuneração variável atrelada a metas. Não tem jeito de eu te pagar mais só porque eu gosto de você. Existem formas de fazer isso, geralmente é sobre o valor recuperado. Eu posso ter alguns SLAs atrelados à meta. Putz, cara, eu não gosto de usar, por exemplo, em cobrança, né, tempo de atendimento. Isso é uma coisa que eu não acho que faz sentido para cobrança, TMA, né? Mas, de repente eu posso chegar e falar, tá bom, fulano, olha só, você vai ganhar remuneração variável, mas, cara, você tem que ter baixo absenteísmo, você tem que ter baixo atraso, tudo isso, né? O que eu também às vezes discuto, porque, cara, o cara ir trabalhar e trabalhar às 6h20 é o básico, né? Eu beneficiar pelo cara fazer o básico, para mim não faz sentido. Então eu acho que tem alguns gatilhos, alguns cuidados. Um outro cuidado cara, se o cara ganha pela recuperação, né? Então o cara vai tentar recuperar qualquer coisa ou recuperar um valor até às vezes
extremamente elevado daquele cliente, enfim, né? Quer dizer, isso tem que estar muito casado, né? E tem que ter um processo de monitoria muito cuidadoso também. Quando eu faço também um processo de remuneração variável para entender, né? Quem está ganhando por quê? Porque ele tá fazendo um monte de acordozinho pequeno, né? E podia receber poucos maiores, ou ao contrário, o cara tá de repente esfolando lá o cliente, pegando um valor até além do que ele poderia pagar. Mas enfim, acho que esse é um processo também que, como tudo dentro de uma empresa, tem que ser monitorado de uma forma muito adequada, né? Além da remuneração variável, cara, o que a gente vê muito e é legal, principalmente quando você olha um escritório de cobrança, que tem várias operações, são campanhas motivacionais, né? E campanha vai desde você botar uma bexiga, né, até você dar alguma coisa efetivamente, né? Então, eu acho que motivação é um negócio importante, né? Eu acho que tem um papel fundamental do gestor a fazer a motivação, mas ela também, né, eu costumo dizer que tem dois tipos de motivação, aquela que vem de fora, né, e aquela que vem de dentro, né, cara? A remuneração variável, a campanha motivacional, ela é algo que está fora de você. Agora, a motivação que dura mesmo é aquela que vem de dentro, né, e que você percebe valor naquilo que você está fazendo. Com certeza. E eu acho que a base da pirâmide principal da motivação é o líder conseguir vender muito bem a importância da recuperação daquele crédito. E eu acho que um negócio que a gente já discutiu em podcasts anteriores, principalmente quando a gente falou sobre cobrança humanizada, né? Mas também de levantar o fato de que não é só recuperar o dinheiro, mas recuperar também o cliente. O cliente, ou seja, o cidadão. Quando você vende isso pro operador, você está mostrando para ele que ele tem uma importância fundamental dentro do negócio e para a sobrevivência e o crescimento sustentável daquela empresa. Exatamente. Né? Eu acho que isso daí é super legal para a gente manter e ter ali dentro do nosso processo. E, cara, tendência de crescimento e sucesso dentro da operação. É isso aí, cara. Muito bom. Terminando aqui mais um episódio do Credcast, o podcast especializado em crédito e cobrança, principalmente para ajudar a sua operação, o seu negócio, para você conceder crédito de maneira segura e também fazer a cobrança quando necessário. Pelo que a gente pesquisou assim, a gente acha que é o único podcast desse assunto, mas como a gente não tem certeza, a gente não está afirmando. Mas enfim, é um podcast especializado em crédito e cobrança para ajudar você. Legal. Pessoal, só lembrando, a gente tem os nossos patrocinadores, aqueles que apoiam o nosso programa. A gente tem a FICO e também a Assertiva Soluções, duas empresas que estão aí presentes no ciclo de crédito de qualquer empresa aí no Brasil. E no mundo também, né? No caso da FICO também. No mundo, exatamente, no mundo todo. Muito bom, muito bom. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, a gente vai pedir aquela força, compartilha com o pessoal, faz o download também, dependendo de onde você está escutando esse episódio. E a hora que você for compartilhar sobre o episódio em si nas suas redes sociais, não esquece de colocar #Credcast, beleza? Grande abraço, pessoal! Valeu, galera, até a próxima! Especializado em cobrança e crédito. Patrocínio: Assertiva Soluções e FICO. Bom, pessoal, acho que foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Tem outros podcasts lá do Credcast, lá no Spotify. Só procurar Credcast com I, né? Credcast. Você vai encontrar lá 2 temporadas. E também no site, no YouTube, a gente tem esse canal também chamado Credcast, onde eu e o Gui, a gente faz aí uma bate-bola bem legal, tá bom? É isso, não esqueça de curtir o canal, assinar o canal caso você não seja inscrito ainda e compartilhar e deixar qualquer comentário aí que você queira ter um vídeo falando sobre esse aspecto.
Tá bom? Grande abraço, galera. Até a próxima.